A gratidão, ela ajuda você a reprogramar a tua mente. Muitas pessoas se concentram só na crítica. Quando você aponta o dedo para alguém, falando mal de alguém, você está falando de si próprio. Eu vou falar para você o propósito da sua vida. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E esse é mais um vídeo sobre gratidão. Novamente aqui comigo a Cláudia, que tem muita coisa para revelar para vocês com relação à gratidão. Na verdade, esse vídeo vai ser um estudo bem detalhado. E se você pensa, de repente, se você não viu outro vídeo que a gente falou muito sobre gratidão, esse vídeo ele vai ser um pouco mais voltado, aliás, vai ser todo voltado para você entender a vibração que você precisa ter para encontrar, para colocar a gratidão em prática. Então, Cláudia, pode se apresentar, falar um pouquinho mais de ti, começar a falar sobre o que é gratidão, o que é essa vibração que a gente precisa ter para que realmente a gente sinta no dia a dia o que é gratidão. Primeiramente, a gente, para sentir bem essa gratidão, nós temos que começar a ficar mais conscientes. Quando ficamos mais conscientes de quem somos, de que essas vibrações e frequências elas podem estar impregnadas o tempo todo em nós, porque quando nós estamos longe da gratidão, que a gente não consegue olhar as coisas e ser gratos por tudo o que está à nossa volta, a nossa energia ela está muito baixa, frequência baixa, energia baixa e vibração baixa. Então, a primeira coisa é a questão do autoconhecimento, que a gente fala muito aqui no canal, porque a pessoa que não se conhece... não tem como ela entender o que ela tem que fazer. Sim. Na verdade, quando a gente está num estágio muito baixo de tristeza, de angústia, de lamentação, de culpa, é uma frequência muito baixa para realmente sair desse estágio e não ficar, às vezes, por semanas, meses. Tem gente que fica anos. Sim, até eu sei que tu trouxe aí um estudo para a gente fazer aqui, vamos dizer assim, uma caminhada pelas escalas da vibração, até que a gente realmente encontre um estágio, uma frequência que realmente seja a melhor para a gente viver realmente uma vida plena, certo? Então, se tu quiser já começar a falar um pouquinho sobre essa questão aí da vibração, de como a gente se encontra. As pessoas, de repente, hoje não sabem onde elas estão localizadas. Aliás, eu quero falar para você que muitas vezes muitas pessoas que encontram conteúdo sobre atração, sobre gratidão, elas falam coisas do tipo assim, isso aí é baboseira, isso aqui na verdade não existe, você realmente tem que trabalhar, tem que fazer isso. Por quê, Cláudia? Porque é questão de vibração, não é? Na verdade, o ser humano, primeiro, ele tem às vezes até que se desconstruir. Sim. Porque nós temos crenças tão limitantes dentro de nós que fazem com que a gente não acredita no impossível. A maioria de nós não acreditamos no impossível, a maioria de nós larga a fé com muita facilidade, porque não consegue realmente estar sempre numa vibração boa. Então, se a coisa não aconteceu na hora que eu queria, automaticamente eu já largo tudo. Sim, deixa eu te perguntar uma coisa, tua opinião sobre isso. Tu acabou de falar sobre a questão da pessoa largar a fé. Eu estou enganado quando digo que muitas pessoas elas largam a fé porque muitas vezes essa fé não é delas, é uma fé que foi embutida, elas vão correndo atrás realmente de saber quem era o Deus, quem era a crença, quem era a fé. E realmente assim, muitas vezes, vou falar aqui de algumas coisas, né? Muitas pessoas, por exemplo, elas não têm o conhecimento e seguem, por exemplo, um líder. Eu estaria correto falando isso? Não. Ou como é que funciona essa questão? A pessoa realmente ela larga a fé porque ela desistiu ou porque talvez ela não tenha encontrado a verdadeira fé? Aí que tá, ela larga a fé porque as coisas não acontecem. Sim. Ela vai, de repente, às vezes em alguma religião, seja lá qual for ela, não importa qual. Sim. E aí, como ela não alcança aquilo que ela tanto deseja, e ela não alcança aquilo que ela tanto deseja justamente porque ela está em frequências baixas. Bom, então não é porque o Deus não funciona, né? Não, é só porque ela realmente não... É porque assim, a fé, ela é algo tão do invisível. Sim. Que você tem que acreditar que você já tem. E infelizmente nos é passado, em muitas religiões que a gente às vezes faz parte até desde criança, é que você tem que ficar pedindo, não é pedindo, é simplesmente pede uma vez e crê que já recebeu.
E aí o que acontece é que a gente fica um papagaio, né? Pedindo, a coisa não acontece. E às vezes a pessoa desiste, achando que Deus não está ouvindo, que realmente que Deus não está vendo, que realmente Deus não está com ela, que Deus é inacessível. Mas então, o que tu me falou, a pessoa parece que entra numa frequência assim de vitimização, que tudo para ela só dá errado para ela. Sim, a frequência de vítima, né, de ser vítima de tudo e de todos, e que sempre a culpa é dos outros e é a culpa, né? É uma frequência muito baixa. Ela está lá numa frequência 20, mais ou menos, né? E ela não sai daquilo ali, ela só sabe reclamar, só sabe falar, às vezes até mesmo, infelizmente, falar mal dos outros e os outros nunca ajudam. Então essa frequência é uma frequência muito baixa para ela receber qualquer coisa, porque na verdade ela não consegue alcançar a fé. Certo. A fé dela pode ser uma fé só falada, mas não sentida. Tá, vamos Você tem que sentir a fé. Vamos seguir então essa questão de... Eu vou colocar na tela então, essa questão do quadro, a gente falando um por um, essa questão da frequência, para a gente ir conversando e para que quem está assistindo consiga perceber em que frequência está, tá, Cláudia? Então, tu pode ir colocando aí, a gente partir da frequência mais baixa, né? A frequência mais baixa seria a vergonha, né? Vergonha. A vergonha, a pessoa, a emoção que ela está sentindo é humilhação. Sim. Né? Ela se sente humilhada, se sente envergonhada, a visão de vida dela é de miserável. Certo. Né? E a visão de Deus, ela acha que Deus a despreza, né? Ou ela não se sente realmente parte desse mundo, não sabe por que veio. Essa frequência da vergonha seria a pessoa que tem muito baixa autoestima, seria isso? Baixa autoestima, baixíssima, né? Sim. A ponto de realmente, às vezes, até pensar em desistir, né? Certo. Infelizmente. Então essa seria uma frequência bem perigosa, não sei se tem mais frequência, mas seria... Essa seria a mais baixa, assim, né, pela escala aqui de consciência de um médico aqui, seria a mais baixa frequência no caso, né? Tá, mas seria a frequência, por exemplo, uma pessoa depressiva, não? Sim. Sim? Sim, porque a depressão, ela vai levando... A depressão, a pessoa está muito ligada ao passado, então, dependendo do que ela passou no passado, seja lá um trauma... Já perdeu a fé? Já. Ela não consegue se desligar do passado, então ela acaba ficando estacionada lá e, infelizmente, ela repete todos os dias a mesma programação que está na mente dela. Sim. Então ela não consegue, às vezes, sair daquele buraco, ela precisa de ajuda realmente de alguém que a chame para o agora. Porque só existe o agora, né? Então, só que o ser humano, ele tem uma dificuldade grande de perceber que só existe o agora. Tá, então eu estou na frequência então da vergonha. Como é que eu faço para passar para subir de frequência um pouquinho? Então, tu vê que a frequência da vergonha vem às vezes até acompanhada de culpa, de apatia, de tristeza, de Sim. medo, tá? Ela vem né, aprisionando a pessoa com todos esses sentimentos e emoções. Sim. Então, é bem verdade que a maioria, no caso, né, das pessoas que estão nessa sintonia, nessa frequência, ela precisa às vezes de ajuda de alguém, certo. Tá? Nem que seja, eu não vou negar, daí eu vou dizer que às vezes a igreja sim ajuda a pessoa a sair dessa situação, porque dependendo de como for, né, direcionado esse louvor, essa meditação da igreja, as orações e tal, a pessoa consegue, alguém pode, né, vir a estender a mão para ela e tirar ela dessa situação. Isso fica bem claro, né, Cláudia? A gente quer deixar bem claro assim, ó. Todos nós precisamos de ajuda em algum momento, Sim. certo? Mas se a gente está com uma frequência muito baixa, por exemplo, você pode realmente encontrar ajuda na sua igreja, né? no seu grupo de oração. Nas pessoas, independente do seu ponto, né? Tem um porém, né, gente? A gente consegue ajuda em pessoas que têm essa vibração mais alta. Isso. Não adianta você encontrar, porque quando você está nessa frequência aqui, infelizmente, você só vai encontrar pessoas na mesma frequência. Por isso, se você está numa frequência baixa, você só vai encontrar pessoas na mesma frequência baixa. Inclusive, é um perigo para relacionamento. É um perigo, porque o relacionamento vai ser frequência baixa também. Então, quando a pessoa está se sentindo dessa maneira, com tristeza, com apatia, com angústia, com aflição, com amargura, com todas essas emoções, sentimentos assim baixos, é importante que ela se eleve, ela tente se elevar com alguém que esteja numa frequência mais alta. Porque senão ela não vai conseguir sair dali e é perigoso. Né? Por isso que é importante, independente da sua frequência hoje, você está assistindo esse vídeo aqui, para você entender isso. Para você também poder ajudar pessoas, né?
Então, assim, eu quero que você que está assistindo aqui perceba isso, tá? A gente vai falar aqui dessa elevação de frequência e você talvez pare em determinada frequência, mas perceba que tem pessoas ao nosso redor que às vezes estão um pouquinho mais alto, que a gente deve estar mais perto dessa pessoa, mas também tem pessoas mais embaixo, que precisam de uma palavra, precisam de um auxílio, certo? Uma coisa muito interessante, Odir, que essa frequência é a frequência que muitas vezes a gente pode vir a cair a qualquer momento. É a raiva. A raiva ela é uma frequência mais alta, a pessoa vibra essa mais depois rápido. Ela é uma frequência de quase 150, só que olha só, a raiva ela vem associada também junto com o ódio, né? Como uma pessoa está agressiva, a pessoa pode agredir alguém na hora da raiva, e a raiva, a gente tem que tomar cuidado, porque a raiva, ela, de certa forma, ela está dentro de nós. Sim. A qualquer momento você pode ser acometido pela raiva. Às vezes, né, é o trânsito, é uma criança que está incomodando, que tá ali, que não é uma situação na qual você não consegue sair porque sempre tem algo tirando a tua paz. Então a raiva é uma frequência acima mais da alta, vergonha. ela é sim, bem acima da vergonha, porém a raiva ela também cria muito caos. Sim. Porque na hora da raiva você fala muita coisa e o teu falar você está criando, né? Cada vez que você abre a boca para falar alguma coisa, muito mais se a gente falar às vezes, né, maldizer alguém ou falar mal de alguém, infelizmente você está criando aí uma situação horrível para você mesmo, porque sempre que você falar de alguém você está trazendo isso para você. Fala como é que é a visão de quem está na raiva, a visão da raiva aí. A visão. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A visão de quem está na raiva, a frequência seria ali, né, em torno de 150 Hz, né? A emoção é o ódio, tá? Pesado. A visão de Deus é antagônico, né? É anti-Deus, naquele momento você está, infelizmente, né? A visão de vida, aliás, a visão de vida é antagônico, a visão de Deus é rancorosa, de uma pessoa rancorosa. É a culpa de Deus. A culpa de Deus, E o processo que a pessoa passa é pela agressão. Certo. Ela vai, Tudo né, é motivo para explodir. Então, a raiva, que é o que mais eu acho que acomete, né, o nosso mundo, a nossa humanidade, porque a raiva é algo que tem que se conter. Você tem que, às vezes, ficar em silêncio. Sim. Mas tem momentos que, para você se acalmar, você tem que respirar fundo e ficar em silêncio. E quando você respira fundo, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, que às vezes a gente pensa assim, mas o que é esse negócio de se acalmar respirando? Quando você tem um poder tão grande que é se acalmar respirando, né? Respirar profundamente pelo nariz, devagarinho, e soltar devagarinho pela boca. Isso, se você, a princípio, você vai sentir um pouco assim, que parece que é meio tolice, mas depois de umas 3, 4 respirações dessa, você sente que você começa a se acalmar. Então, seria tolice você não fazer isso, porque você entrar em agressão ou em discussão com alguém, você infelizmente está baixando a tua vibração ou depois vai ter que mais tarde pedir desculpa para alguém, não vale a pena, né, esse estresse todo. Bom, essa frequência aí, provavelmente é aquela pessoa que sai muito cedo para trabalhar, aí pega ônibus lotado, chega atrasado do trabalho, o patrão enche a cabeça dele, vai almoçar com muito rápido, está naquela ansiedade, volta para casa, aí geralmente tem um filho berrando, liga a TV naquela desgraça toda de jornal, e aí começa a esbravejar com mulheres, acaba discutindo com todo mundo, né? Na realidade, a raiva, por isso que eu digo que a raiva a pessoa também está criando. Sim. Porque a raiva é como tu falou, se a pessoa sai para trabalhar e ela já sai com aquele sentimento, eu vou chegar atrasado, ela já está criando, ela vai chegar atrasada. Se ela criar assim, ó, só falta o fulano vir discutir comigo, te prepara, o fulano vai vir discutir contigo porque tu estás criando. Tudo isso está sendo criado na mente. Mas não acho engraçado que agora, provavelmente, eu falei isso agora, essa sequência de coisas ruins, provavelmente tem muita gente que está assistindo esse vídeo que se identificou. Sim. E não percebeu, como tu falou, que ficou criando. Foi criando. Quando a gente está falando aqui de vibração, é o principal tema desse vídeo aqui, que se tivesse feito a respiração já de manhã cedo, quando acordou e de repente... Olha, a melhor coisa que o ser humano pode fazer de manhã é acordar um pouco mais cedo. Tá? Que seja 10, 15, se você puder meia hora, se você pode 2 horas, acorde mais cedo. Sim. E faça do teu dia o melhor dia da tua vida, do agora. Porque assim, ó, quando você quebra essa situação de já sair sempre, acordar atrasado,
sair chutando tudo, acabar se machucando às vezes numa saída, às vezes, né, a pessoa já sai tão estressada e tão já na pilha, que ela já sai às vezes batendo em tudo que é lugar, caindo pelas escadas. Tu sabe que recentemente eu vi uma entrevista da Rhonda Byrne, a autora do livro lá, O Segredo, e tem uma pessoa que pergunta exatamente isso para ela, que a pessoa diz para ela o seguinte: acordar de bem com a vida de manhã cedo é muito complicado. A resposta dela é a seguinte: não tem como. Se você não vai dormir de bem com a vida, grato por você não acorda. Não. Uma coisa muito importante, isso tudo é tão ligado, né, Valdir? Porque assim, ó, a gente fala, né, às vezes de gratidão, aí daí fala de vibração e fala de frequência, mas está tudo interligado. Então assim, ó, os 30 minutos antes de você dormir, você está criando como vai ser os teus 30 minutos depois quando você acordar. Certo. Então se você não vai dormir pensando coisas boas ou não vê algo bom, vai lá, liga lá alguma coisa, veja o apartamento que você quer comprar, o carro que você quer ter, veja a viagem que você quer fazer, faça qualquer coisa dessa, mas não bote notícia, não coloque, não vá dormir pensando em alguém que morreu, fulano matou, não faz isso. Porque você, infelizmente, os últimos momentos antes de você dormir, está sendo ali já um pesadelo. Sim. Mas vamos subir mais um nível aí, vamos subir depois da raiva que vem. Vem o orgulho. Orgulho? É o orgulho. O orgulho é outra, né? É outra situação. É outra frequência e também o orgulho, porque tudo isso aqui está dentro do nosso ego, né? Sim. E o nosso ego, ele tem uma tendência sempre a se achar melhor que os outros, né? A gente sabe quando a gente tem um pouco mais de conhecimento que o outro, mas isso não é o necessário para poder querer se engrandecer ou querer realmente ficar mostrando para os outros que somos isso ou aquilo. Então, quer dizer, o orgulho também é uma frequência ainda baixa, ainda é uma frequência... Qual é a visão dele? A visão, olha só, a emoção é o desprezo, né? A gente despreza os outros por causa que se acha melhor. Aí a visão de Deus, né, é de um ser muito exigente. De Deus? É essa mesmo? Aliás, a visão de Deus não, a visão da vida. De um ser exigente. Sim. A visão de Deus, para Deus, é indiferente. Certo. Né? E o processo é uma inflamação. Então agora chegamos àquela parte que é o seguinte: tanto faz se Deus fizer ou não fizer, né? Aquela coisa assim, que realmente a pessoa tem que ser tudo perfeito, então eu sou o melhor, então assim, se não tiver do meu jeito, então não tá bom. O detalhe é assim, ó, você é o melhor? Sim, você é. Você só não pode querer meter isso, né, por goela do outro. Sim. Você não pode ficar entrando em discussão porque você é o melhor. Então, você é o melhor porque você sabe, sim, mas você não precisa, aí vem a humildade. Sim. Porque tudo é um equilíbrio. O orgulho está desse lado, a humildade está aqui, você tem que ter equilíbrio. Quando você passa a ter um sentimento por você, né, que é um sentimento perfeito. Soberba, mas de autoestima é perfeito, só isso. que a autoestima vem também junto ali já o orgulho, né? Então tudo tudo é dosado. Isso. Nós temos que sempre, na verdade, a gente tem que andar pelo caminho do meio. Sim. Então a gente tem que pegar esses sentimentos e emoções e a gente tem que equilibrar isso. Sim. Porque a gente também não deve ter falta de autoestima, né? Que daí não tem muito orgulho por si mesmo, mas também não podemos ter tanto orgulho a ponto de pisar no outro. Sim. Né? Assim, ó, como a Cláudia falou, equilíbrio. Quando você realmente assim, começa a, vamos dizer, passar do seu equilíbrio, com certeza, para cima ou para baixo, você vai afetar você mesmo e outras pessoas. Então, é equilíbrio. Então a gente passou aqui só voltando para começou lá com a questão da vergonha. A vergonha, depois culpa, a gente passou pela raiva, tristeza, né? Isso. E agora foi? A gente já, ali as frequências baixas, o medo também, né? A gente não mencionou aqui, mas o medo é antes ainda da raiva, tá? Sim. E o medo, o que o medo traz? Olha só qual é a emoção, a ansiedade. Uma coisa que nós não podemos deixar de passar aqui é a frequência do medo. Certo. Tá? A frequência do medo. A visão aqui, ó, a emoção é a ansiedade. Não, olha só. Por que é a ansiedade? Porque você está sempre vibrando no amanhã. Sim. Tá sempre assim, ó. Eu vou fazer uma prova. Será que eu vou passar? Eu acho que não vai dar certo. Não é isso. Sabe? Sempre E aí você começa a trazer uma angústia e uma situação que não é real. Porque, na verdade, o amanhã não nos pertence, né? Não aconteceu. E, infelizmente, o medo, ele causa muita ansiedade nas pessoas. A visão aqui de vida é assustadora. Sim. Né? A pessoa está sempre com medo, assustado. A visão de Deus é de que Deus é punitivo. Sim. Né? Malvado. É Deus quem, né? E o processo é de
evasão, está sempre fugindo, né? Sempre fugindo da situação, porque na verdade a pessoa que vive na ansiedade, ela foge do agora. Sim. Ela está sempre antecipada, ela está sempre pensando, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que levar o fulano amanhã, depois da manhã, lá não sei aonde, eu tenho que pagar não sei o que. Ela não está nem vivendo agora. E aí eu te pergunto, se a tua vida fosse te pedida agora, hoje, nesse momento, vai adiantar você ficar pensando na conta que você tem que pagar daqui 15 dias? Pois é. Se você, sabe, quem que vai pagar essa conta? Né? É tão fácil a gente pensar um pouquinho no agora, porque se eu tenho uma conta para pagar amanhã, mas se eu for hoje, porque hoje é o meu dia de ir embora para a eternidade, quem vai pagar a conta então? Vou ficar me preocupando com isso? Não. Eu espero que a gente esteja assim, sendo bem didático, eu quero que você entenda que a gente está falando sobre gratidão, tá? E gratidão só no sentido de você ter a vibração correta. Se você simplesmente vibrar, se você tiver uma frequência, da forma que a gente está apontando para vocês aqui, nesse estágio, nessas frequências que a gente está passando para você, não tem como você alcançar aquela vida plena que a gente tanto fala aqui no canal e em outros vídeos, tá? Entenda o seguinte, a gratidão tem a ver com a sua vibração. O que é vibração? É a forma que você encara tudo que de alguma forma está relacionado com a sua vida. Então, se por exemplo, você perde por um instante a questão do seu humor por uma coisa boba, fica com raiva, ou de repente fica com medo, ou fica preocupado, como a Cláudia falou aqui, com a questão da ansiedade, de viver sempre refém do que vai acontecer do amanhã, a sua vibração vai lá embaixo. E aí não tem como você desenvolver gratidão, não tem como você ser grato, porque o tempo todo você vai dizer, eu tenho gratidão, mas na sua mente, e o corpo e a sua mente estão interligados. Tudo que passa pela sua mente, o seu corpo sabe. E o subconsciente não tem como enganar. Isso. Então, porque o subconsciente é onde estão as crenças realmente do ser humano. Então, por isso que é todo um processo. A gratidão, ela ajuda você a reprogramar a tua mente. Sim. Reprogramar a tua mente. Se na tua mente foi embutido que você é pobre, que você vai viver o resto da tua vida dessa maneira, você vai viver por quê? Porque no teu subconsciente foi implantado isso. Agora, para você sair disso, o que você tem que fazer? Reprogramar. Isso daí não é verdadeiro. Deus não quer isso para o ser humano. Deus nunca quis que o ser humano realmente vivesse num estado de pobreza e que, não, tem que ser assim. Não, Deus não foi esse o plano de Deus para o ser humano. Um ponto crucial, guarde isso. A sua mente não distingue o que é real e o que é irreal. Se você acredita no que o seu pai falou, no que você ouviu quando era criança, isso fica na sua mente até que você acabe com essas crenças limitantes, com esses paradigmas, né? Caso contrário, faça uma nova reprogramação. Não tem como, tá? Isso você pode perceber, se você tem dúvida que a gente está falando aqui. Por que você vai ver um filme de terror? Por que você faz tanta coisa que parte de diversão? Por que você sente medo? Se você sabe que é algo que não vai acontecer, você não vai cair do carrinho, algo tipo assim. Mas a sua mente não entende isso. Da mesma forma, é no seu dia a dia. Se você coloca preocupação, não vou conseguir pagar, você acha o quê? Você vai ter pelo seu corpo todo, pela sua mente, o medo. A frequência da falta, né? Isso. Vai estar em falta o tempo todo. Porque tudo aquilo que você vibra, você recebe mais de volta. Sim. Então, se você fica o tempo todo pensando em conta, você recebe mais. Né? Porque a pessoa, a pessoa passa 24 horas pensando em conta. Vai dormir pensando em conta, acorda pensando em conta. A frequência dela é de falta. Para Deus, para o universo, seja lá no que você acredita, vai te dar mais disso. Sim. É o que você está pedindo e falando e pensando o tempo todo. E isso é tão fácil de ver, porque se realmente está acontecendo isso de forma negativa, por que não vai acontecer de forma positiva? Sim, melhora, né? Eu acho que é isso que eu digo, que o ser humano ele tem uma... Graças a Deus, né, que nós temos a inteligência, diferente dos outros seres vivos, nós temos inteligência. E nós temos que usar essa inteligência para o nosso bem. Se eu vou gastar energia pensando algo negativo, por que não gastar energia pensando algo bom? Não é positivo? Porque não faz muito sentido ficar 24 horas com pensamentos negativos, que você já sabe que te deixa para baixo, te deixa apático, te deixa triste, te deixa confuso, te deixa com depressão e com ansiedade. Para que isso? Né? Vamos subir a frequência aí. Vamos subir. Tem uma frequência aqui que é a frequência que já começa a melhorar. Né? É a frequência da coragem. Coragem.
Isso, a pessoa se sente mais corajosa, ela começa a fazer já algumas afirmações, provavelmente, né? Vamos passar aí pela... A emoção é a afirmação. Afirmação. A frequência ali é de 200, né, Hz, né? A visão da vida é passível. Sim. Ela já começa a perceber que, poxa, tá bom, né? Já tá... A visão de Deus é permissor. Certo. Né? Já começa a melhorar também a visão de Deus. E o processo é de empoderamento. Pois é, crescimento. Isso. Já começa a ver que realmente tem como melhorar mais e mais. Tá, Cláudia, mas essa frequência seria aquela frequência de dizer assim, eu posso, eu consigo, eu dou conta. Eu dou conta. Eu sou, né, e eu sou o suficiente. Sim. Aqui começa, aqui estão aquelas pessoas que realmente já acordaram um pouco, né, para a questão do porquê estão nessa terra, do porquê que elas são tão vencedoras quanto qualquer outra pessoa. Aqui está aquela frequência de que você pode fazer e conseguir qualquer coisa que você deseja, tá? Mas é preciso que realmente você continue aumentando a frequência, certo? Sim, tem que buscar isso todos os dias. Na porque verdade, coragem... tem que fazer uma rotina, né? Sim. Porque coragem é enfrentar desafios, né? Sim. Superar. E esses desafios eles são enfrentados com positivismo. Certo. Por mais que aconteça... claro que acontece coisas, né, diariamente. Sim. Mas você tem que ver sempre pelo lado assim, não, tá tudo bem. Certo. Eu dou conta disso aqui, aconteceu isso, quebrou isso, tudo bem, eu vou lá, arrumo. Né? Há pouco tempo teve uma pessoa que eu atendi e ela falou que aconteceu diversas coisas no dia. Sim. Mas ela ficou o tempo todo pensando, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu dou conta disso, eu vou dar um jeito nisso tudo. Então assim, ó, isso é realmente não deixar que de novo, né, de repente viesse a vir para uma frequência mais baixa, né? Não deixar a vibração ser afetada. Não deixou, né? Aconteceu várias coisas, mas ela conseguiu se manter positiva, percebendo que isso ali faz parte faz parte do ser humano, né? As coisas acontecem realmente. Sim. Pode acontecer de você perder um ônibus, pode acontecer de o carro quebrar, pode. Mas o que acontece é como você vai vibrar neste momento. Sim. Você vai ficar irado? Você vai ficar cheio de ira? Você vai ficar com raiva? Ou você vai simplesmente, não, tá tudo bem, eu já vou chamar os, né? Tem tantas formas de você, mas tu falou a questão, por exemplo, poxa, entre um pneu furado e você bater um carro, sim, pneu furado. E até de um acidente, né? Isso, um acidente pior, pneu furado. Sim. Certo? Entre você, de repente, acabar machucando alguém no caminho e chegar atrasado no emprego, chega atrasado. Sim. Certo? É questão de ver a vida com o lado realmente que deve ser visto. Com outros olhos, né? É mudar, eu costumo dizer que é mudar o cubo mágico. Certo. Sabe? Mudar ele de lado e ver realmente as 4 faces. Porque, né, aliás, as 4 não, tem até mais, né? Porque assim, ó, a gente tem que começar a perceber as coisas quando acontecem e tirar lições sobre isso. Sim. O que isso está querendo me ensinar? O que isso está querendo realmente me mostrar? E às vezes está querendo até ensinar a gente a ter paciência. Sim. Né? Porque paciência é uma coisa que é necessário para aumentar a vibração. Se você é uma pessoa impaciente, infelizmente você também está vibrando baixo. Sim. Porque a impaciência traz a ira, traz a raiva. Né? Vamos aumentar mais um pouquinho, vamos lá? Vamos. Agora nós temos aqui a neutralidade, que seria, a frequência seria em 250, né? A emoção já é uma emoção verdadeira, né? Consegue sentir uma emoção. A visão de vida é satisfatória, certo. Né? A visão de Deus deixa eu até aqui, caiu aqui. A visão de Deus é de autorizador, né? Ele autoriza. E o processo é de libertação. Começa já a se sentir livre, né? Começa a se sentir já que realmente que assim, a situação é interessante, porque quando a gente entra na neutralidade, eu costumo dizer que a pessoa também sente assim que ela percebe tudo ao seu redor. Sim. Ela percebe que tem pessoas que são negativas, ela tenta, se ela não consegue ainda ter uma conversa de tirar aquela pessoa daquela situação, ela tenta se afastar. Tá? Então ela fica mais neutra, sim, mas ela não entra mais na tempestade dos outros. Entende? A neutralidade sabe onde é o campo para ela atuar e onde ela deve deixar. Se ela ainda não tem a possibilidade de conversar, uma conversa que mude e que seja calma e tranquila, ela simplesmente se afasta. Certo. Né? Ela não vai perder a paz dela, mas também não vai entrar, né, numa confusão ali, porque senão ela iria novamente cair. Né, Mas, Cláudia, isso talvez seja uma questão até que talvez não tenha alguém pensando agora como eu pensei. Neutralidade, por exemplo, para uma pessoa, e algo que eu vou falar agora é bem importante,
Para um casal, por exemplo, a pessoa chegou na frequência, né? A esposa, por exemplo, chegou na frequência da neutralidade e, por exemplo, o marido está lá na vibração, lá na frequência da raiva. Eu acho que é meio que um ajuste para ajudar o marido nessa situação, né? Sim, mas também temos que ver o seguinte. Se ele quiser, claro. Sim, e para esse casal é importante que esse marido também, em algum momento, comece a perceber as suas atitudes, porque nem sempre uma pessoa vai conseguir tirar a outra de estágio assim. Sim, mas só o fato dessa pessoa que está na neutralidade, seja homem ou mulher, conseguir manter o equilíbrio para dizer assim, ó, por mais que tu fale, não me afeta, isso de alguma forma está fazendo com que o outro perceba também as suas atitudes, ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Existem pessoas que vivem tão no mundinho delas, porque sim, nós todos somos mundos, né? Tu és um mundo, eu sou um mundo, dentro do nosso mundo aí que é a Terra. O detalhe é que tem gente que vive tanto dentro do seu mundo que a impressão que dá é que só olha para o seu umbigo, como dizem. Sim. E se o ser humano não consegue, porque assim, ó, por mais que você esteja na neutralidade, tem um momento que você tem que chamar aquela pessoa, não, você tem que chamar aquela pessoa a atenção. Sim. Ei, você se irou aí num momento aí na frente das crianças ou isso, ou na frente de alguém, isso não é legal, você tá... Só que se essa pessoa ela não aceitar críticas, é complicado. Sim. Porque por mais que a outra seja neutra na situação e entende que tudo isso é também a vivência dela lá do passado, sim, foi a forma como os pais ensinaram. Então, tem pessoas que são iradas, né, que a gente diz assim, parece que é irada por natureza, mas é porque ela viu os pais irados a vida inteira. Certo. E aí, se ela já está muito embutida nesse papel, ela precisa entender que quando alguém vem e diz, olha, fulano, você tem que se acalmar, ela não pode ficar com mais ira ainda. Então, Cláudia, essa questão, então, por exemplo, no exemplo que eu dei aqui, eu sempre falo que o relacionamento, a base de todo relacionamento é uma boa conversa, né? O relacionamento tem a ver com conversa. Então, eu creio que a melhor, então, independente dos níveis que a pessoa, a frequência que ela está, é realmente, assim, se encontrar, como diz a própria Bíblia, uma só carne, um só pensamento, e começar a crescer junto. Isso. Tem pessoas, Johnny, que às vezes elas só vão perceber que tem algo errado na sua relação quando um diz, eu quero ir embora. Certo. Infelizmente, tem pessoas que aquela pessoa fica o tempo todo, olha, fulano, você está fazendo isso, está machucando, está isso, está aquilo, e a pessoa não percebe. Ou ela não quer sair daquela frequência. E aí o que acontece muitas vezes é que uma das pessoas, dos cônjuges fica cansado dessa situação e diz, tchau. Mas, Paulo, tu falou a questão do ego. Essa questão do ego, eu sempre digo que quem tem muito ego dificilmente vai conseguir perdoar qualquer coisa. Tem a ver isso? O ego ele é assim, ele está dentro, né, de nós, ele é embutido, a gente não pode excluir ele completamente. Porque tem a parte boa também? Sim, mas o ego, ele é o desequilibrado. Sim. Ele é dentro de nós, ele é o desequilibrado. É ele quem nos desequilibra, sim, o tempo todo, é ele quem coloca as dúvidas, é aquela vozinha que fica ali perturbando ali, né? Sim. Então, eu percebo assim que quando o ser humano não quer mudar, porque a pessoa tem que querer também, sim, né? Ela tem que querer, ela tem que perceber que ela está sempre negativa, e está sempre irritada, e está sempre impaciente, e está sempre, parece que está sempre com aquele foguinho aqui assim, né, sim, na cabeça que sai em fumaça. Sim. Então, eu creio que para uma pessoa também viver com alguém assim, e se ela começa a se elevar, a vibração dela, vai chegar um momento que de duas uma. Ou ela vai conseguir tirar essa pessoa dessa frequência, ou ela vai acabar dando tchau porque sim, não dá para viver muito tempo perto de pessoas que são muito estressadas, principalmente quando tu tá se elevando. Por isso que eu digo que quando uma pessoa descobre algo bom, se você descobriu esse vídeo, você está ouvindo sozinha. Vamos supor, né, que a sim, esposa está ouvindo sozinha. Coloque para o seu esposo ouvir. Certo. Porque se só você começa a perceber as coisas e seu marido não, começa a dar uma diferença. Sim. E essa diferença começa a também trazer um certo desconforto. Mas também vai acontecer aquela coisa assim, isso aconteceu comigo muitas vezes, e eu tenho certeza que muita gente, de repente, vai mostrar para o marido ou para a esposa, vai dizer assim, isso aí é besteira, isso aí não.
a gente costuma fazer isso, e isso tem muito a ver com o ego também, tá? Então assim, ó, se você duvida, vai aqui embaixo, faz um comentário, tá? Coloca qual é a sua dúvida, a gente faz outro vídeo falando para você como você vai enfrentar isso, ou o porquê disso, porque aqui eu quero que você entenda, a gente quer que você entenda, que a gente está trabalhando aqui a questão da frequência, o que é muito importante, e como a Cláudia falou aqui, trabalhar isso. Você que faz parte de uma dupla, você que é um casal, você que tem uma família, você que está assistindo esse vídeo aqui, é importante que você passe para toda a família que a gente está falando aqui. Porque quando você tem um lar, uma frequência ideal, uma frequência em que todos estão crescendo juntos, né, todos estão buscando ser mais gratos, todos são pessoas que agradecem pelo alimento na mesa, todos são agradecidos pelo acordar diário, isso é muito importante. E isso é uma coisa assim que temos que levar, eu costumo dizer, se você tem que deixar um legado, deixa um legado bom para tua família. Coloque os teus filhos realmente a serem gratos o tempo todo, demonstre, mas assim, não é só falar para eles fazer, é você fazer na frente deles, porque, querendo ou não, o exemplo arrasta. Né? Eu sei porque o meu filho de 8 anos, ele me vê sempre escrevendo num caderno, fazendo meus agradecimentos e lendo a Bíblia. E ele faz todos os dias isso, eu nunca precisei cobrá-lo, eu não faço cobranças, ele simplesmente levanta de manhã, antes dele tomar o café dele, ele pega o caderninho dele, ele vai ali e ele faz 3 agradecimentos. Eu tive lendo, a gente já riu um bocado, porque ele agradece por cada coisa. Vou colocar na tela para eles verem. Cada coisa que ele tem na cozinha, ele agradeceu por tudo que tinha na cozinha, por tudo que tinha no banheiro, por tudo que tem na sala. E é muito interessante, né? Porque ele agradece no mínimo, assim, tipo assim, eu agradeço pelo ketchup, eu agradeço pelo café, eu agradeço pelo leite, eu agradeço pelo... Olha, eu fiquei espantada porque realmente ele só tem 8 anos, ele aprendeu a escrever faz 1 ano, né? E a gente aprende muito com isso. E ele tá ali firme e forte no caderninho dele, fazendo 3 agradecimentos por dia, né? Sem nunca ter sido imposto, não foi imposto, foi algo do coração dele. Sim. Então eu vejo que isso é um legado que nós temos que deixar para a nossa família, de sermos gratos. Nós não podemos deixar que os nossos filhos, quando forem falar de nós, eles digam assim, não, minha mãe é uma irada, está sempre com raiva, está sempre com ódio. Não! Os nossos filhos têm que olhar para nós e dizer, nossa, minha mãe é uma bênção, ela está sempre transmitindo bênçãos para nós. Ponto de referência, né? Ponto de referência. Meu pai é uma bênção. Meu pai não está sempre aí gritando e falando alto e batendo. Isso, então quer dizer, esse legado que a gente deixa para os nossos filhos, eles ensinarão nossos netos. Olha que coisa mais maravilhosa. Sim. Né? Vamos levar aí mais ainda a frequência, vamos lá? Vamos para a frequência agora de boa vontade. A frequência ali, né, de 310, a emoção é otimista. A pessoa já se torna otimista, né? Ela começa a ter mesmo, né? a ter objetivos e metas, né? Ela começa a ter otimismo ali. A visão de vida é uma visão esperançosa. A visão de Deus é inspirador. Né? E o processo é a intenção. Ela já começa realmente a criar, né? A tudo aquilo que ela deseja no seu coração e aquilo que realmente é importante para a vida dela. Então eu vejo que aqui a pessoa já começa a se elevar mais, mas é como eu digo para vocês, essas frequências é igual às batidas do coração. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque né, a gente vai vindo assim, de repente acontece de encontrar alguém negativo, tu acaba caindo um pouquinho. A gente tem que tomar cuidado, principalmente com quem fala mal dos outros. Ixi. Porque a gente está aqui, aí você encontra uma outra galera que está aqui. Aí essa outra galera, às vezes ela começa a falar de gente que está aqui. E aí, daqui a pouco, a gente começa a baixar ali. Porque assim, ó, nós temos que ter domínio a ponto de trazer essa galera a pensar diferente. Porque a gente não pode deixar, depois que a gente descobre tudo isso, nós não podemos deixar que, às vezes, nosso convívio, nossos colegas, nossos amigos, falem de pessoas e que a gente caia junto e ainda nem falar junto ainda. Eu vou até dar um exemplo para você que está assistindo aí, porque muitas pessoas, eu vejo isso em vários vídeos, eu assisto muitos vídeos, né? Muitas pessoas se concentram só na crítica, e não é crítica construtiva. Pegam um vídeo e colocam lá, mas tu falou isso, mas está errado, não gostei da tua roupa, não gostei do que, eu acho que você... Olha só, quando você começa, na verdade, a focar apenas em crítica, tá? Você, na verdade, vai despencando a sua frequência. Porque, na verdade, porque assim, ó, você tem que pensar o seguinte,
Até essa semana foi muito engraçado. Engraçado que eu digo assim, a forma de falar, mas é um conhecimento muito vasto que a Cláudia me comentou sobre um vídeo que ela falou, que teve uma narrativa de uma pessoa que ela passou por um pós-morte, vamos dizer assim, e ela viu uma cena muito interessante, Cláudia, que é a cena que tu me falou que ela, em um momento da vida, num momento de irritação, de raiva, ela espancou um mendigo. Isso. E quando passou por esse episódio de quase morte, ela meio que viu um filmezinho na cabeça dela. Isso, ela viu o filme da vida dela, né? Porque nós não vamos escapar desse filme. Isso aí. Todos nós vamos passar pelo filme da nossa vida num momento de morte. Que não é morte, é pra vida. Uma hora a gente vai falar sobre isso também. Isso, Então, assim, ó, quando ela teve, né, quando ela espancou esse mendigo, ela tinha 16 anos. Ele era um rapaz que tinha 16 anos e dirigia um caminhão. Na época, né? Na época. E o mendigo vinha meio bêbado ou drogado, não se sabe direito, mas ele quase atropelou o mendigo. E ele, com raiva, falou algo com o mendigo. E o mendigo falou algo pra ele. Ele pega, sai do carro, do caminhão, vai lá e bate um monte no mendigo, até sangrar a mão. E depois deixa o mendigo lá cair e volta pro caminhão. Passou-se muitos anos, até que aos 40 anos ele tem uma parada cardíaca. Sim. E nessa parada cardíaca ele sai do corpo dele, e quando ele sai do corpo dele, ele entra no novo plano espiritual, e nesse plano é mostrado para ele o filme da vida dele. No filme da vida dele... Que bonito. Apareceu ele batendo no mendigo, a cena direitinho como era, e depois ele era o mendigo apanhando. Ixi. E aí, né, veio aquela vozinha dizendo, o que tu fez pro mendigo, tu fez pra ti mesmo. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que excluir o julgamento. É isso que eu estava pontuando. A própria Bíblia fala diversas vezes, para não julgar, porque à medida que você julgar, será julgado. Então, antes mesmo, assim, eu sempre digo assim, você sempre tem escolhas em qualquer lugar, na convivência com pessoas, assistindo um vídeo, você tem a opção de realmente absorver o que é bom para você, ou simplesmente parar, se afastar e fazer o que você quiser. Agora, realmente, quando você entra na vibração da crítica, do julgamento, você corre um risco sério de transformar essa crítica em momentos de raiva. Não, e algo para si próprio. Isso, em si mesmo, para si mesmo. Certo? Então, vamos lá, vamos manter a vibração aqui. Mas é muito importante isso, Valdir, porque infelizmente, às vezes nós somos também criados em lares onde é muito normal a crítica e o julgamento. Sim. Então, a criança, eu quero que você compreenda que se você faz julgamento de pessoas na frente dos teus filhos, os teus filhos, infelizmente, serão mais tarde os que irão ficar julgando outras pessoas. Até mesmo brincadeiras. Isso, e a gente tem que tomar muito cuidado. Porque muito do preconceito que a gente vê aí. Isso, vem da família. Vem da família, bullying, eu sempre digo, bullying começa em casa. Sim. Então, assim, ó, querendo ou não, a gente tem que começar a tomar cuidado com esses tipos de comentários, porque nós estamos falando de nós mesmos. Quando você aponta o dedo para alguém falando mal de alguém, você está falando de si próprio. Você, infelizmente, está colocando um alvo nas tuas costas. Sim. Tá? Aquelas piadinhas que muitas vezes você tem que perceber o seguinte, mas se eu tivesse na situação da pessoa, será que seria legal? Será que é realmente a piadinha que agrega alguma coisa? Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente já sabe. Não gostaria, não estaria. E não é que a gente fique mais chato, não é isso. É que você só vai ter uma percepção seguinte, se você não quer pra você, não vai fazer. Mas tem tanta coisa boa para se falar e para conversar, por que a gente vai perder tempo falando, né, da vida alheia, né? E falar da vida alheia é realmente trazer muita, mas muita coisa ruim para dentro de si próprio, né? Certo, vamos subir aqui. Vamos lá então, aceitação. Aceitação, né, seria o nível de consciência, aceitação, a frequência 350, a emoção, ó, já começa Perdão. Né? Já começa a conseguir perdoar a si e ao outro. Certo. Tá? A visão de vida é harmonia, né? É harmonioso. A visão de Deus é misericordioso. Aí já tu vê como a visão de Deus também já, né, Deus é misericordioso. E o processo é de transcendência. A pessoa ela já começa a sentir aquela alegria de viver, a alegria de estar nessa terra, a alegria de plenitude, de realmente... Pessoal, essa frequência é muito boa. Sabe quando você sabe assim, você crê em você sabe das suas qualidades, mas você sabe também que você pode errar e ao mesmo tempo dizer assim, poxa, me perdoe, eu errei. Sabe? Isso é muito bom, porque quando você faz isso de forma serena assim,
realmente você começa a entrar na plenitude, você a saber que Deus está com você. Então, assim, isso é muito bom, essa frequência é muito boa, tá? Frequência de compreensão, de realmente estar perto, né? Aceitação. Tá. Ó, nós temos ainda bastante temos ali a razão, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o amor. Isso, é um amor. Tá? O amor, a frequência 500, e eu quero deixar bem claro que nesse mundo só existe para ser só o amor. Só amor. E olha só, o amor vai te trazer, vai fazer a pessoa ter misericórdia, compaixão. Misericórdia está dentro do perdão. Tudo aquilo que nós, né, vimos com misericórdia, a misericórdia é a misericórdia de Deus por nós. Deus nos perdoa. Então por que nós se achamos tão bom a ponto de não perdoar ninguém? Ou de não perdoar nada? Sim. E como é que é a questão do amor? A questão aqui, a frequência seria 500, tá? O nível de consciência é o amor, a emoção é a reverência, certo. Né? A visão de vida é benigno. Sim. Bondade, né? Benigno, bom. A visão de Deus é amoroso, né? E o processo é de revelação. Você começa a perceber, olha só como o amor é excelente. Você começa a perceber o outro. Você começa a perceber que aquela pessoa, ela está vivendo daquele jeito porque a frequência dela está baixa. Sim. Porque ela não está conseguindo sair de uma frequência baixa para vibrar numa frequência mais alta. Cláudia, eu posso revelar uma coisa? Para você que está assistindo, vou revelar uma coisa aqui que talvez você não tenha escutado ainda. Eu vou falar para você o propósito da sua vida. Cláudia, se eu estiver errado, me corrige. O propósito da sua vida, da minha esposa, é servir. Servir. Esse é o propósito. Em tudo que nós fizermos, nós estamos servindo. Sim. Tá? E eu quero dizer para você que você pode pensar assim, mas eu trabalho lá escondidinho no meu escritório, ninguém nem está me vendo, tal. Não, você também serve. Sim. Tá? Então assim, o servir, às vezes a pessoa pode achar tão, né? Poxa, mas até quando você passa por alguém na rua e dá um sorriso para alguém, você está servindo naquele momento. Se você passa, dá um bom dia para outra pessoa, você está despertando ela para aquele dia. Sim. Então, assim, o servir é algo assim maravilhoso, principalmente quem trabalha aí na área da segurança, na área da educação, na área da saúde. Sim. Use o teu dom para o amor. Traga as pessoas, dê a mão para elas e eleve elas um pouco mais alto. Mas ela está lá no dói aqui, dói ali, dói lá, dói não sei onde. Traga ela para o agora, chame ela para o agora. Sim. E traz ela para cima, porque nós conseguimos dar as mãos para aquele que está mais lá abaixo. O que nós estamos fazendo aqui é dando as mãos, trazendo outros que não sabem, sim, a se elevar. Porque é necessário, assim como eu já ouvi vídeos que me elevaram, hoje você está ouvindo esse vídeo para se elevar. Sim. E é isso, o servir é aprender e ensinar. O tempo todo. Quando você falar com alguém, mostrando para ela que ela está numa frequência mais baixa, você está ensinando ela, então você está servindo para quê? Para trazer essa pessoa para mais perto de Deus, para mais perto do amor. E como a gente falou aqui, você quer servir, o simples fato de você compartilhar esse vídeo aqui com uma pessoa que você ama, que você sim, gosta, você está servindo. Se esse conteúdo de alguma forma está te agradando, está mexendo com você, está somando, você pode ajudar outra pessoa também a encontrar esse conteúdo e você compartilhar no vídeo. E você entende o seguinte, quando a gente fala aqui em servir, por mais que você queira fugir desse propósito, em qualquer profissão, em qualquer atitude, se for realmente verdadeira, você vai servir dessa maneira. Servir a Deus, eu falo, né? Porque servir ao próximo é servir a Deus. Servir a Deus. E vou dizer mais uma coisa muito importante. Quando você vibra no amor, você não pensa mais só em si mesmo. Sim. A situação não é mais eu, é nós. Sim. Você começa a ver o ser humano como nós, é um todo. Todos nós estamos ligados na fonte. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos que escalar essa escada. Sim. Porque quando, quem conhece a história de Adão e Eva, quando Adão e Eva cometeram lá de comer daquilo que não deveria, eles caíram. E todos nós agora estamos numa escalada. Eles tiveram que escalar, nós temos que escalar. Nós não podemos ficar na indignação, na raiva, porque Deus não me vê, porque Deus isso, porque tudo a gente culpa alguém. Seja Deus, seja família, seja pai, seja mãe, a gente vai culpar alguém. Mas quando a gente sai dessas amarras,
e a gente chega no amor, a gente começa a ver o mundo com outros olhos, a gente começa a ver o ser humano com outros olhos, a gente já não tem mais o julgamento, a gente não tem mais de ficar apontando o dedo, e aí a gente começa a sentir realmente plenitude. Olha, mas agora eu fiquei curioso, porque se o amor não está entre as primeiras, o amor está, né? Ele já está muito acima ali, mas aí nós temos mais 4. Mais 4? Não, mais 3. Mais 3? Alegria, olha só. Paz e a iluminação. Puxa. Então seria... A alegria, a emoção é serenidade, né? Sim. A visão de vida, ela se sente completa. A visão de Deus, Deus é unidade, que eu acabei de falar. Sim. Querendo ou não, quando você chega no amor, é fácil você chegar mais acima. Porque você já vê o outro como se todos nós estivéssemos ligados lá na fonte, num só. E o processo é de transmutação. Você começa realmente, é incrível, mas você começa a mudar o outro. Você pode mudar o outro até num toque. Sim. Até num abraço. Até num abraço. Você chega em alguém, você vê que a pessoa não está bem, você diz, vem cá, eu quero te dar um abraço. E você fica ali. E no teu abraço, tá? Você está ali fazendo a dopamina aumentar naquele outro ser humano. Agora tem eu aprendi a abraçar com um colega meu, sabe? Abraçar, Cláudia, as pessoas acham que é abraçar e chegam a falar isso. Abraçar. É abraçar. É mudança, sentir, sabe? né? É transmissão de energia, sabe? Transmissão de quando energia. você sente realmente assim, que aquele abraço, aquele toque assim, vem realmente de um profundo amor por você. E parece que você manda de volta. E posso dizer pra ti, um abraço pode mudar a frequência de uma pessoa. Olha só. E uma coisa muito importante, comece a abraçar todos os dias, seja o teu esposo, teus filhos. Abrace. Fique ali uns 20 segundos abraçado com teu filho, com teu esposo. Sim, isso é importante. Porque o abraço, ele faz todo o corpo já... tudo dentro de você já começa a mudar. Sim. Tá? Então, abrace. Isso, abrace muito, tá? Depois nós temos ali a paz, né? Que seria a emoção e a felicidade. Certo. Né? E a felicidade não se compra, não tem, você tem que sentir. A visão de vida é perfeita, né? Tudo é perfeito. A visão de Deus é onipresença, porque Deus vive em você. Sim. E o processo já é de iluminação. A pessoa já porque é por isso que eu digo, né? Uma frase muito boa que eu uso todos os dias. Eu sou luz do mundo. Aonde eu for, eu ilumino pessoas. Porque não tem como você só pensar em si mesmo. Sim. Então, eu uso muito essa frase, eu escrevo muito ela, eu falo muito ela, eu digo para todos que sempre são no caso, tratados por mim ou que são alunos meus, eu sou a luz do mundo. Fale para si mesmo, eu sou a luz do mundo. Porque essa frase foi dita por Jesus e para nós. Sim. Se você chegou até aqui nesse vídeo aqui, vai lá no comentário e coloca assim, eu sou a luz do mundo. Isso. Tá? Tem pessoas que vão ler, com certeza, o teu comentário e vão também internalizar isso. Isso é muito importante. E não podemos esquecer, eu sou é Deus. E quando você diz eu sou a luz do mundo, você está dizendo Deus é a luz do mundo em mim. Sim. Então, fale muito eu sou. Comece a realmente a ter afirmações e reprogramar tua mente como eu sou na frente. Sim. Eu sou maravilhoso, eu sou o suficiente, eu sou amoroso, eu sou paz, eu sou tranquilidade, né? Começa, eu sou o amor. Mas eu não estou sentindo ainda. Fale até você sentir. Sim. Porque vai ter um momento que você vai falar essa frase e você vai sentir que todas as tuas células estão louvando a Deus. E você vai sentir vontade de chorar. E esse choro não é de tristeza. É um choro de alegria, é um choro de plenitude. Sim. Sabe? Então, faça isso que você vai começar a sentir isso. Antes de a gente ir para a última frequência, eu queria falar uma coisa para você. A gente falou aqui sobre julgamento e uma das coisas que a gente tem que perder, foi até uma conversa que a gente teve hoje, Cláudia, é sobre, não sei se é o preconceito sobre algumas palavras. Porque quando fala louvor, muitas pessoas lembram de um determinado tipo de igreja. Não. Quando fala, assim, esquece isso, tá? Esquece isso. Esquece essa questão assim que muitas vezes você quer meio que falar de religião. Nós não estamos aqui por religião, nós estamos falando aqui sobre gratidão, que é universal. Isso. Certo? E nem podemos de forma alguma trazer esse fato, porque assim, a religião ela divide. Sim. Então, Deus não existe divisão.
Eu sempre, desde criança, eu pensava, se só a minha igreja é a certa, como é que vai ser lá no céu? Vai ter uma ala para a igreja tal, para a igreja tal, para a igreja tal? A minha mente era toda bagunçada. E depois eu pude perceber que não. Ou todos nós entramos num consenso de que tudo é uma unidade. É amor. Ou nós entramos nessa unidade, ou infelizmente nós vamos ficar ali penando, né? Sim. E levantando a bandeira da nossa igreja e dizendo que só a nossa igreja estará lá no céu e tendo ali um peso, uma medida que não havia necessidade, porque para que isso? Eu fiz questão de pontuar isso para você entender. Para que isso? Nós estamos aqui defendendo bandeira, nem a questão aqui de viés de alguma coisa, não. A gente está falando aqui sobre gratidão, sobre frequência, que é algo que Jesus ensinou, outros líderes religiosos ensinaram muito bem. Então, entenda isso. Claro, a gente tem a nossa linha de pensamento, né? Mas não quer dizer que a gente que vai ofender ou menosprezar qualquer outro tipo de linha de pensamento. Eu costumo dizer o seguinte, quando alguém me pergunta, né, pessoas me perguntam, você é de qual religião? Eu sou de Cristo, tá? Eu sou um ser espiritual. Eu sou espiritual. Então, assim, a minha vida é o tempo todo, de todas as formas, desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, eu estou sempre ligada com Cristo. Sim. Então, eu não digo e nem falo, mas não vou negar para vocês. Se você vai numa religião e isso te ajuda, continua indo. Sim. Continua fazendo o teu trabalho, continua louvando a Deus, fazendo como você vem fazendo, mas tome cuidado para não julgar as outras religiões, não julgar as outras pessoas, porque, infelizmente, nunca foi esse o intuito de Jesus quando ele morreu na cruz do Calvário. Certo. Mas vamos lá, então, para a última. Iluminação. Né? Essa aqui seria, assim, né? Emoção é indescritível, tá? A visão de vida, eu sou. Eu sou. Visão de Deus, Deus é. Sim, é o eu, né? É ele. Ele é o eu. E o processo é de plena consciência. Você está o tempo todo ligado com Deus. E Deus ligado com você. A tua consciência não fica andando e vairando de um lado para o outro, muito menos indo do passado para o futuro, do futuro para o passado. Ela vive o tempo todo no agora. Ela vibra na fé. Ela vibra naquilo que é invisível. Ela sabe que vai acontecer. Ela simplesmente aguarda, espera. Tem todos os dons do Espírito, né? Porque isso aqui é tão maravilhoso, porque aqui é como se fosse assim, tudo aquilo que Paulo fala sobre os dons dos Espíritos, né? A bondade, a benignidade, a temperança, vem acompanhado, né? De um ser de amor, de alegria, de paz, de tranquilidade e de iluminação. Bom, teria conteúdo para muito mais. Esse vídeo, inclusive, foi criado em virtude que teve uma pessoa que comentou que queria saber mais sobre gratidão. Então a gente estudou um pouquinho mais, foi buscar aí essa questão principalmente de vibração, a frequência que você vive, para você entender que a gratidão ela se manifesta da forma que você vibra. Uma pessoa, por exemplo, que tem ódio, não vai vibrar em gratidão. Uma pessoa que, de repente, tem medo, não vai vibrar em gratidão. Porque ela sabe que tudo que ela faz, tudo que ela reflete de volta para ela. Então, isso que a gente quis passar aqui nesse vídeo aqui, a gente é muito grato por você que chegou até aqui. Esperamos que realmente esse conteúdo você tenha assimilado. Se não, assista de novo, porque a gente está terminando o vídeo agora e eu fiquei surpreso com o conteúdo que a gente fez aqui, com a forma que a gente acabou falando aqui, porque isso também me encheu, tá? A gente não tem como a gente transbordar sem nos encher primeiro. E uma coisa assim, né? Você que ouviu tudo isso, como é que eu faço para subir, escalar esses degraus? Eu quero dizer para você, primeiro passo, esteja sempre consciente. Sempre consciente. Traga a tua mente sempre para o agora. Só está acontecendo agora. Segundo passo, seja grato. Agradeça o tempo todo, se for o caso. Faça afirmações poderosas. Diga, eu sou. Bote ali o que você quiser, coloca, eu sou grato, eu sou. Tudo aquilo que você acha que dentro de você está em desequilíbrio, coloca a palavra contrária. Se você é muito irado, bota, eu sou tranquilidade. Isso. Comece a exercer e a reprogramar a tua mente. Segundo passo, né? Tire um tempo de qualidade. Terceiro passo. Sim. Tire um tempo de qualidade. Medite.
leia a Bíblia, escreva num livro, num caderno, escreva o que realmente você está sentindo. Comece a elevar-se. Pare por um minuto para ver a lua, a estrela, Sim. o sol. Olhe o firmamento maravilhoso que Deus fez. Saia para contemplar o mar. Sim. Saia para contemplar a natureza. Vá caminhar e olhe. Ontem eu estava vendo os passarinhos e eu estava percebendo, eu pensei, nossa, o que será que eles vão comer hoje? Eles não estão preocupados. Sim. Né? Porque para tudo Deus deixou para eles o alimento deles é preparado por Deus. Então assim, pare de se preocupar, pare de ficar o tempo todo se vitimizando, se colocando para baixo, se coloque para cima, né? Deixa Deus brilhar em você, deixa a luz acender, né? Eu sempre gosto de frisar isso porque nós vivemos situações bem complicadas na nossa vida, em que, pessoal, a gente passou por várias dificuldades. Não vou falar aqui para ficar voltando no passado, mas eu quero que você, que de repente passou por uma dificuldade hoje, que está se sentindo perdido, que de repente começou a ver esse vídeo aqui e de repente até duvida, porque realmente você talvez olhe para a sua realidade e não consegue perceber nenhuma mudança, não consegue ver nenhum tipo de esperança, você entenda o seguinte: a mudança começa dentro de você, tá? Pode estar o caos fora no mundo, mas se você cultivar a gratidão em você, tá? Como falou minha esposa aqui, talvez um copo de água, porque tem muita gente que não tem, né? Talvez a possibilidade de ver o sol, onde muitas pessoas que estão na guerra mal conseguem ver o sol. Então comece a ser grato no pouco, porque o próprio Jesus fala disso, que serão multiplicadas as bênçãos na sua vida, certo? De coração, eu espero que esse vídeo fique gravado, a informação desse vídeo fique gravada na sua mente, que você faça uso disso, que você, se tiver dúvidas, deixe nos comentários, porque você ajuda a produzir mais conteúdos como esse, tá? E eu deixo aqui a palavra final com a minha esposa aqui, também para... Isso. Agradeço por você ter ficado até aqui. O meu desejo para você é de que você realmente aumente a tua frequência, a tua vibração, que você consiga realmente chegar no seu objetivo. Olhe ali a tabela, né? Chegue no objetivo que você quer. Viva a tua vida o melhor que você puder. No hoje. E você vai ver que você está refletindo no amanhã, um dia maravilhoso, mas comece no agora, no hoje, nesse momento. Porque nós só conseguimos mudar o nosso amanhã se nós estivermos vibrando no hoje, né, em plenitude, em amor, em esperança, realmente de forma plena. A gente não pode duvidar, temos que estar realmente o tempo todo, né, realmente em verdade, né? E você vai ver que você vai começar a caminhar de uma forma, por mais que aconteça coisas, porque as coisas, né, continuam sempre acontecendo, né? Mas você vai ver que você vai começar a trilhar outro caminho, que é um caminho realmente de muita paz, de muita tranquilidade, de felicidade. Gratidão. Gratidão.